الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أبرأ اللهم من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، إلى آخر الآيات. ويقول الله تبارك وتعالى، بعيدا شوي عن الموضوع لكن في نفس السياق، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى أعلم بأحوالنا وأعلم بقلوبنا وأعلم بأمراضنا، لأن الإنسان بتصيبه أمراض، بتصيب الجسد وأحيانا بتصيب القلب، وأمراض القلب هي أشد وأسوأ من أمراض الأجساد والأبدان. Então Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é o que mais sabe sobre nós, sobre o ser humano, sobre a natureza do ser humano, sobre o que afeta esse ser humano, sobre as doenças que podem atingir essa criatura chamada o ser humano, filho de Adão. Allah Azza wa Jalla nos criou, Ele sabe dos nossos defeitos. Durante a nossa vida, a pessoa pode ser atingido por várias doenças. E as doenças mais perigosas que pode atingir essa pessoa são as doenças que atingem os corações, os nossos corações. É muito mais perigoso do que uma doença que atinge o seu corpo. Todas as doenças que podem existir, por pior que seja, a pior doença que foi descoberta na nossa vida hoje, no nosso mundo que a gente vive, as doenças que atingem o coração são piores. Porque doenças que a gente tem aqui, as doenças, por mais que ela seja perigosa, por mais que seja ruim, essas doenças elas vão assim, o máximo que ela pode fazer com você é acabar com uma vida que você tem aqui, que é uma vida determinada, que é uma vida que tem um tempo determinado, que é uma vida curta nossa aqui. Ela pode acabar com essa vida aqui. Só que doenças que atingem os nossos corações, eu falo assim, não é doenças assim, as outras doenças, uma doença que atinge, assim, para ser mais específico, a nossa alma, as nossas almas, são doenças que podem acabar com a sua vida eterna, a outra vida. A vida aqui não é nada. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
Mata'ul ghurur. São poucos tempos, e é uma ilusão. Essa vida aqui é uma ilusão. É poucos dias, são poucos anos, é um tempo determinado. Só que uma doença que atinge o seu coração, ela pode atingir a sua outra vida lá, que é eterna, que não vai terminar, que não acaba, que é eterna. E uma dessas doenças, talvez seja a doença da nossa época aqui, que a gente vive aqui. São várias doenças que a gente tem, mas uma das doenças que eu vejo, que todo mundo vê isso, que mais nos atinge nas épocas de hoje, nos dias de hoje, é a doença da al-ghafla. والإنسان يكون غافل عن الحياة الآخرة. E a pessoa ser uma pessoa assim desatenta, distraída, uma pessoa que está iludida com essa vida aqui. Esse é um dos piores, ou uma das piores doenças que pode atingir a gente. E é a doença que está atingindo todo mundo. Eu e todas as pessoas, assim, é uma doença que nos atinge toda hora. A gente vive nessa vida e a gente trata essa vida como se a gente estivesse vivendo aqui eternamente. Como assim, se a gente nunca fosse sair daqui. E o pior, tudo bem, a gente pode assim dar uma importância aqui. E o pior é que a gente faz isso esquecendo da outra vida. A gente faz isso não se importando com a outra vida. ورد في الأثر عن سيدنا عيسى ابن مريم سيدنا عيسى وبروفيت عيسى يقال أنه الدنيا تمثلت له بصورة امرأة عجوز جميلة. الدنيا تمثلت لسيدنا عيسى. Foi narrado que Sayyidina Isa veio até ele, a dunya, esse mundo que a gente vive, numa forma de uma mulher bonita, tem idade, mas bonita. Sayyidina Isa perguntou para ela, ele falou para ela assim, os seus maridos anteriores, assim, quem você casou, morreram ou vocês se separaram? Se é uma viúva ou separada? فقالت بل كلهم قتلت. Todos eles eu matei. Eu casei com vários, muitos, infinitos. Todos eles eu matei. Não foi assim, nem morreram morte natural e nem a gente se separou, não, eu matei todos eles. فقال سيدنا عيسى عليه السلام عجبا لأزواجك كيف لا يتعظون بمن كانوا في الماضي. Como assim, é estranho, como que ainda tem gente que casa com você, ainda tem gente que se aproxima de você, essa mulher, que é o Shurri, o mundo, e sabendo que ela matou todos os outros maridos dela, assim, o que vai acontecer com você se você casar com ela? Ela vai te matar também, é a mesma coisa, você não vai ser diferente. A gente olha para tudo que está acontecendo ao nosso redor. Você tem certeza, você tem parentes que morreram, você tem pai talvez ou mãe que morreu, você tem vô e avó que morreram, você tem pessoas que morreram, todo mundo que morreu. Quem que estava vivo há 100 anos atrás que está vivo hoje? Ninguém, não tem, não existe. E você não vai ser diferente, você vai estar também, você vai seguir o mesmo caminho deles, você que mesmo vai morrer. Não vai ser diferente. يقال أنه أتى ملك الموت إلى نبي من الأنبياء. O anjo da morte veio até um dos profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, veio até ele, pediu a permissão para levar a alma dele, para ele morrer. Era um profeta. Mas não teve nenhum alerta antes, não teve nenhum sinal antes, não teve nada assim antes, não sei, uma introdução, chegou assim a hora da morte, do nada, de repente. Aonde está o seu pai? Morreu. Sua mãe? Também. Os seus parentes, fulano e fulano e fulano, também morreram. Isso não foi um sinal, não foi um alerta, o que você vai ser diferente deles? Ou nós vamos ser diferentes dessas pessoas? يقال أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ذهب إلى المقبرة يوما
ele passou, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, ele passou pelos túmulos, entrou no cemitério, e aí ele falou com as pessoas do cemitério, que estavam mortas lá, faqal, ele estava com um grupo de pessoas, ele falou: se vocês querem saber o que aconteceu com os parentes de vocês, com o que vocês deixaram, bedunya, com o que vocês deixaram para trás, ele falando com os mortos, que já morreram. As casas que vocês tinham, elas estão sendo moradas por outras pessoas estão morando nessas casas. Os familiares de vocês, as esposas de vocês casaram com os outros homens. O dinheiro que vocês deixaram foram distribuídos, a herança foi distribuída para quem merece a herança. Tudo que vocês deixaram aqui, quando a pessoa morre, daqui a um tempo, as pessoas vão ficar tristes, vão chorar por ele, vão chorar pela tristeza e tal. Daqui a um tempo, como se ele não tivesse existido, o dinheiro dele vai ser distribuído, a casa dele, alguém vai morar, a esposa vai seguir o caminho dela, ou ela casa ou não casa, mas cada um vai seguir, os filhos vão seguir, os parentes vão seguir, cada um vai seguir. Daqui a um tempo, como se ele não tivesse, nunca existisse aqui. E aí, as pessoas me perguntaram para Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, qalulu, ya imam, você está falando com mortos, como é que eles vão escutar? Faqallun, ele falou para eles, ele falou assim, eles estão escutando, e se eles pudessem falar para vocês algo, eles dariam um conselho para vocês, kanu qalul kun tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Se eles pudessem falar alguma coisa para vocês, eles iam falar para vocês, se preparem, porque a viagem é longa, porque a gente tem um caminho longo pela frente, tem a morte, tem o túmulo, tem o dia do juízo final, tem um caminho longo pela frente, tem o paraíso, tem o inferno. Se preparem para isso. وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. E é o melhor preparo que você leva com você, é você temer a Allah subhanahu wa ta'ala, o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal biqul, Bisurat Qaf, uma sura que normalmente o Nabi sallallahu alaihi wasallam lia ela no dia de sexta-feira. Surat Qaf, Allah azza wa jal biqul: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Eu estava passando num hadith que Nabi sallallahu alaihi wasallam, uma vez ele subiu no mambar no dia de sexta-feira para fazer o sermão, para fazer khutbat al-Jumu'ah. Ele subiu no sermão, no mambar. O Hamid Allah Azza wa Jal começou com a introdução e começou e disse: Bismillahirrahmanirrahim, Qaf wal Qur'an al-Majid. E começou a ler a Surat Qaf até o final dessa sura, e aí ele desceu, e essa foi a khutbah do Jumu'ah daquele dia. Se a gente entendesse o Coran, basta uma palavra, basta uma um versículo do Coran, basta, poucas palavras bastariam para nós. O que tem dentro dessa sura que é tão importante assim? Tem várias coisas, mas uma dessas questões é aqui: ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. أي هون الله بيقول لقد كنت، الله عز وجل بيقول لك لقد كنت في غفلة من هذا. Você estava desatento, você estava vivendo, estava no trabalho, estava nas lojas, estava com a família, estava em casa, estava... كل شيء. الله عز وجل بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. O dinheiro distrai, a loja distrai, a família distrai, os seus filhos te distraem da religião, a sua esposa, a casa. Mas Allah me diz, tome cuidado. Olha o que vai acontecer com as pessoas no dia de juízo final. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Você estava desatento. Você era uma pessoa que estava, subhanallah, às vezes assim, as palavras usadas por Allah subhanahu wa ta'ala no Coran descreve exatamente a nossa situação.
como se a gente fosse assim, pessoas que estão assim, bêbadas, pessoas embriagadas, pessoas que não têm, assim, a gente está desatento e precisa assim, de tempos em tempos, a gente precisa relembrar e lembrar e falar da morte para você assim, colocar e voltar para o que você tem, ou pelas suas obrigações. A dunya leva a pessoa, o hubb dunya faz a pessoa se afastar e se distrair e esquecer que ele tem um julgamento, que ele tem um dia de juízo final. Falou, sempre está lembrando, sempre está relembrando. Por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ele disse bil hadith, بيقول أكثروا من ذكر هادم اللذات, sempre assim, de tempos em tempos, de hora em hora, de tempo em tempo, assim, todo dia, se você puder, lembre da morte. Lembre do seu destino, faça você se lembrar, faça os seus filhos, as suas famílias lembrar que você vai morrer, que todos nós vamos morrer, que a gente precisa se preparar, que a gente não foi criado para trabalhar, para fazer, para aumentar o dinheiro, aumentar a família, Não, a gente foi criado para a outra vida. O Raun é só um meio para a gente chegar até lá. É um caminho que a gente passa, é uma ponte que a gente passa, e vai passar, e é rápido. Wallah, é rápido, é muito rápido. Sayyidina Nuh alayhi salam, ele viveu mais de 1000 anos, 1000 e alguns anos. No final da vida dele, falaram para ele, como é que você sentiu todo esse tempo que você ficou muito tempo, dunya, 1000 anos é muito. Hoje você fala assim, há 30 anos atrás, 30 anos atrás, 1000 anos, ele viveu mais do que 1000 anos. فقال كأنني دخلت بيتا من باب وخرجت من باب آخر. É como se eu tivesse entrado em uma casa, eu entrei de uma porta, por uma porta dessa casa e saí pela outra. Rápido, foi assim, os 1000 anos que passaram rápido. Imagina nós aqui com 70 anos, 80 anos, que a gente vive aqui, que não é nada, é muito rápido, mas a gente vive assim desatentos, e vive assim, Allah بيقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Agora, quando chega lá, agora você vê tudo, agora você enxerga a verdade, agora basaruka, o seu olho está vendo aquilo que você não estava vendo, mas você estava sendo alertado. Allah Azza wa Jalla te alertou uma vez, e 2 vezes, e 10 vezes, e 20 vezes, e os acontecimentos ao seu redor te alertaram, e Gaza te alertou, e a Palestina te alertou, e o mundo te alertou, e os seus parentes te alertaram, e você vai ficando velho, e vai ficando mais assim, os cabelos começam a ficar brancos, as dores começam a aparecer, você começa a recair, você começa a ficar mais fraco. Tudo isso são alertas para a gente. Tudo isso é alerta para você pensar, tá indo. O que eu vou levar? O que eu vou ter? Al-Akfan não tem, a roupa que você leva para o túmulo, ela não tem bolso para você colocar nada. Não cabe nada lá, você vai sozinho. Você vai sem nada, você vai sem nem roupa, nem ninguém, você vai sozinho. Falou, tem que assim, sempre estar fazendo e pensando e repensando nas atitudes da vida que a gente tem, naquilo que a gente faz, o que a gente gasta a maioria do nosso tempo fazendo o quê? Qual é a nossa grande preocupação? Qual é o nosso grande, assim, o que mais te preocupa no seu dia a dia? O que você mais pensa? O que você mais... Ele estava falando que a pessoa, quando ele pensa muito em algo, no dua ele pede. Qual que é o dua nosso? O que a gente pede quando a gente pede? O que a gente pede para Allah subhanahu wa ta'ala? Qual que é a nossa assim, a conversa com Allah subhanahu wa ta'ala? Você vê, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, qual que era a ad'iyya tab'iyatu, porque a preocupação dele era diferente. Que é min ad'iyat an-nabi, Allahumma thabbit qalbi ala dinik, ya Allah, me firme na religião, eu quero ser firme na minha religião. Que é min al-ad'iyya, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ele tinha medo de associar algo a Allah subhanahu wa ta'ala na intenção dele. Essa era a grande preocupação dele, a outra vida. Nahna
يعني a gente precisa voltar. الله بيقول بهاي بسورة قاف، بيقول كمان فيها ele fala sobre a morte, aí ele fala no final بيقول ذلك ما كنت منه تحيد. Minhu tahid é o que você viveu a sua vida fugindo desse momento. A gente vive, por quê? Porque não está preparado. Porque assim, não está ainda preparado para aquilo lá. O ser humano, ele vive, Allah bequl, que ele vive a vida dele fugindo, ou tentando fugir da morte. Qul innal mauta, Allah bequl, alladhi tafirruna minhu. Vocês estão fugindo e fugindo e fugindo e correndo. Fa Allah bequl fa innahu mulaqikum. Você está correndo para um lado, a morte vem desse lado que você está correndo. Não tem como fugir. Tá, o que eu faço? Não tem como eu fugir, eu vou morrer, eu estou indo. Tá, é o caminho de todo mundo. Me preparo para essa morte. Penso um pouco mais nessa morte, penso um pouco mais nessa vida, faço assim, me esforço para quando eu chegar a esse momento, quando eu estar lá no outro lado, eu ter alguma coisa, ou eu estar seguro. لأنه الله عز وجل ما بيجمع على إنسان خوفين وأمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. A pessoa que tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem assim, ele pensa em todas as atitudes dele em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla vai fazer ele uma pessoa segura no dia de juízo final. Só que quem é uma pessoa que não está nem aí nessa vida, ele não está com medo, ou para ele não tem nada de o que é haram, eu faço o que eu quiser da minha vida. قال يوم القيامة أخافه الله عز وجل. No dia de juízo final, Allah azza wa jalla faz ele não ser uma pessoa segura, uma pessoa com medo no dia do juízo final. صلى الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.